Não é só Bolsonaro que está fazendo coping. Não é só ele que está numa visão de poliana, de que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. O mercado, em geral, tá numa visão de poliana. Tem um monte de relatório financeiro saindo aí, dizendo que o único presidente que teve uma popularidade pior do que o Lula atual foi Collor nas vésperas do impeachment, né? Que até Sarney nunca teve uma rejeição maior do que Lula. E isso tá fazendo os caras acharem que Lula não tem chance nenhuma de reeleição. A questão é que a galera não tá considerando que eles escolhem os candidatos. Não tem problema nenhum um não ser eleito, eles vão escolher todos os outros candidatos viáveis, não é isso? Existe candidatura independente no Brasil? Ou existe 10, 12 partidos que podem escolher quem são os candidatos que aparecem na televisão? Essa galera é uma patota, é um cartel. Eles vão escolher quem eles quiserem. Eles vão escolher os candidatos. O que adianta você ter a maioria dos votos se eles escolhem os candidatos? Acabou, não é isso? Não existe democracia onde não tem legalidade. Nesse país, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? A maioria dos assassinatos termina em condenação? Não. A maioria dos roubos termina em condenação? Não. A regra nesse país é a legalidade ou a legalidade? Já respondendo a sua pergunta, é país pra vagabundo, dá certo. É porque, Timóteo, o Renato está falando, você pegar o exemplo, o que se convencionou a chamarmos de centrão, o centrão político, na verdade, pelo menos até 2017, 2018, quando foi implementada a reforma política que promoveu o financiamento público de campanha e proibiu o financiamento privado, aquele centrão ali era um centrão, na verdade, que refletia justamente o eleitorado brasileiro mesmo, porque na prática o sujeito ele era eleito de forma quase que avulsa, porque tinham vários partidos, até um partido pequeno ele podia montar uma chapa ali e ganhar a eleição. E além disso, antes ainda, né, voltando mais, se você voltar 2009, 2008 ainda, o mandato não pertencia ao partido, pertencia ao eleito. Então, se o sujeito fosse eleito, ele podia mudar de partido a qualquer momento. Então, a reforma política que foi feita acabou, na verdade, fazendo a concentração de poder, porque agora o sujeito que vai ser candidato, ele obrigatoriamente, para ter chances reais, ele vai ter que se filiar a um desses partidos que tem fundo partidário, né, que é controlado pelos caciques que não têm voto. Né? Então acaba não refletindo o sistema político à vontade popular. Não necessariamente só por conta da questão proporcional, mas principalmente por conta dessa concentração que ele está falando aí. Pois é, aquela frase do professor Olavo, né? Coloque os comunistas na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles colocarão você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, não é isso? Não é isso que ele dizia, né? Isso está acontecendo. E Bia Kicis devia começar a levantar a orelha dela também, hein? Só um detalhe, Renato. Você tinha dito que a Bia Kicis falou isso antes do Aras. A Bia Kicis defendeu com Lula agora, colocando ele de PGR. Falou, não, vamos aguardar porque o Gonê, eu trabalhei com ele, porque a Bia é procuradora também, né? Trabalhei com ele, é uma pessoa conservadora, séria, seria um bom nome. E já sabíamos que era um nome, inclusive, de indicação do Alexandre de Moraes, o Renato. É isso. Se ela tivesse feito o curso lá de formação política do professor Olavo... Ela disse que fez. Né? A primeira lição da primeira aula é que se você for... Você não analisa um agente qualquer pelas suas crenças pessoais. Normalmente, os seus compromissos pessoais falam dezenas de vezes mais alto do que as suas crenças pessoais, não é isso? É verdade. Ou não? Hein? Pois é. Quais são os compromissos pessoais? Quem indicou ele pra estar onde ele tá? Não é isso? Será que não tem um colateral? Hein? Ele chegou lá pelos lindos olhos dele, não é isso? Você acha que foi teste do sofá nesse nível? Não foi, não é isso? Hein? Inclusive, aqui na Bahia, afastaram o juiz que fez o teste lá, o edital do... Como é o nome do cara? Que disse que deflorou, sei lá o que, não, que o marido dele deflorou o desembargador. O cara deixou de ser juiz, não foi? Rapaz, tem que dar os parabéns ao TJ da Bahia. Rapaz, se esse cara não fosse afastado, acabava o TJ, não é isso ou não? Não teve um negócio desse? Eu não tô lembrando. Se não tirasse o juiz chegou no rádio, disse, não, rapaz, meu marido deflorou o desembargador, não sei o que, ele é viado que eu sei, né? Você não lembra não um negócio desse? Teve isso ou não teve? Teve. O cara finalmente foi expulso da onda. Rapaz, se Perdeu, a foi corregedoria aposentado do TJ, compulsoriamente. rapaz, a corregedoria do TJ tá de parabéns, não é isso ou não? Não teve um negócio desse ou não? Hein? Faz o quê? Sim, Renato. Não, pô, se o cara desse uma porra dessa e não desse nada mesmo, acabou a corregedoria, não é isso ou não? Hein? O quê? Faz não, quanto tempo? E o cara ainda tava recentemente aí dizendo que era homofobia. Porra, como é homofobia? Você está dizendo que o cara que tá ali punindo é viado? Não, conte a história direito, Renato. Não, eu tô pensando que é outra coisa. A pessoa não vai entender, Timóteo, que não é da Bahia. Foi o seguinte, o juiz, ele fez uma espécie de seleção. Não, um edital de estagiário, que uma das exigências era ser viado. Isso, era ser homossexual. Aí, agora, qual era a etapa que o cara ia comprovar mesmo que ele é homossexual? Eu não sei como era o negócio do... Qual era a etapa de comprovação prática de homossexualismo? Aí ele sofreu aí o que aconteceu? Ele sofreu... Viu?
Aí o desembargador criticou essa seleção que o juiz fez. Aí para se defender, o que foi que o juiz falou? Eu não sei se foi diretamente ao corregedor, eu não sei o nome do cara, eu não sei o nome dessa galera aí. Eu sei que o cara foi pra um programa de rádio e ficou dizendo que quem criticava a onda dele, na verdade era um viado incubado, que o marido dele tinha deflorado, não sei, ele contou tudo. A segunda começou a contar Abre aspas, fazer a caveira do cara, meu irmão. Olha, o Zap você pode mandar mensagem de voz, viu, meu, que tá assistindo o programa aí, 7131800434. A gente vai soltar as mensagens, se quiser fazer pergunta aqui pro Léo Dias, pro Renato 38 também, 7131800434. São 17 horas e 22 minutos. 17h22, a gente tá aqui hoje. Você que tá chegando agora, não fique assustado. O Lohan está viajando, volta na segunda-feira, não foi demitido não. A gente tá fazendo um especial aqui com o Léo Dias e o Renato 38. Ô Léo, me responda uma coisa. Tem um vídeo aí tem aí acho que na pasta, o Luiz Melodia. Veja se você encontra o vídeo aí do Tenente Coronel Mauro Cid nessa oitiva aí com... É que eu falo, não é oitiva, né? Nessa delação aí. Solta aí na tela, solta o áudio pra gente. É o Alexandre de Moraes, olha o jeito que fala o Moraes, que fala... Só cuidado de falar do Moraes, pelo amor de Deus. Olha o jeito que fala o Moraes aí com o Cid. Coloca aí, por favor. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. O fiscal da lei. Olha, Léo, eu queria te perguntar o seguinte, eu mostrei esse vídeo mais cedo, mostra claramente que a questão do Moraes com o Bolsonaro, óbvio que eu acredito que tenham mais pessoas aí, peixes graúdos atrás do Alexandre de Moraes, mas o Moraes tem algo pessoal com o Bolsonaro. Você viu o tom que ele faz aí nessa declaração, ele já sabia que estava sendo gravado. Você acha que tudo faz parte de uma coisa política mesmo? Ele só é um boneco? O que você acha? Olha, eu acho o seguinte, minha opinião não é diferente do que eu já falo desde 2019, pelo menos, ou 2020 ali, vamos assim dizer, quando essa situação ficou muito clara. O comportamento do Alexandre de Moraes é decorrente, consequência objetiva do posicionamento de omissão do Bolsonaro, né? Desde o início, o STF, quando o Bolsonaro entrou, estava literalmente nas cordas, acuado. Você tinha ali um cenário onde a Lava Jato estava no seu auge. O Toffoli, por exemplo, era alvo de uma delação premiada do senador do Espírito Santo, do PT, o Delcídio Amaral, que o colocaria atrás das grades. Teve uma outra delação de um empresário também que o citou, tanto é que ele deu aquela decisão da Cruzoé, mas até então a própria mídia todo o mainstream foi contra, foi para cima. O STF estava acuado ao ponto de que era muito comum todo mundo xingar, fazer inclusive movimentos para pedir a dissolução imediata do STF. As pessoas simplesmente esquecem dos fatos, mas eu vou relembrar aqui, por exemplo, maio de 2019, até então, foi a maior manifestação da história do Brasil. Maio de 2019. Aquela manifestação foi convocada com o objetivo de pedir o impeachment dos 11 ministros do STF, no início do governo Bolsonaro.
Aquela manifestação tinha uma força tão grande que todo mundo falava abertamente nas redes sociais, temos que expulsar a pontapé, vamos tocar fogo no STF, e não dava em nada. A revolta popular era muito grande. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro usou aquele momento para ser o apaziguador, colocar panos quentes, transformou aquela manifestação, que era a maior manifestação da história e era contra o STF, tinha um objetivo claro, e manifestação em favor da reforma da Previdência. Quem é que lembra disso? Lembro, claro. Ninguém lembra mais. Eu lembro. Eu não vejo ninguém falar disso. Então, quer dizer, aí botou lá todo mundo, não, agora é a reforma da Previdência, as pautas, né, apareceu o filho dele e tal. Enfim, um sujeito muito burro, na verdade é essa, porque o filho dele foi colocado na lista lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, na lista de 60 e tantos deputados do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, um petista. Ele estava na posição 30º, né? Aí o que ele fez? Da rachadinha, você tá dizendo? Da rachadinha do Rio de Janeiro. Ele, ao invés de ele chegar e falar assim, ó, tudo bem, meu filho... Vagabundo. Roubou essa besteira aí, roubo de galinha. Só que se pegar o meu filho... Vai pegar todo mundo, inclusive o PT, PSPSOL, todo mundo pegaram muito mais que ele. Aí não, ele quis dar uma, na linguagem popular, de santa puta. Não, meu filho não sei o quê. Aí ele foi negociar essa besteira com do filho dele, toda aquela situação envolvendo o Toffoli, né? Desde 2019 começou aquilo. Em 2020 já foi ali praticamente aquela situação da nomeação do Ramagem e etc. Já foi em função daquilo. O pessoal já tinha basicamente mudado a lógica de ataque e defesa. Então o Bolsonaro ele é culpado, inclusive, pela existência do Moraes, que foi escolhido como aquela cabeça, assim, vamos dizer assim, apenas a imagem, né, do sistema do STF, só que na prática a gente sabe que ele não está agindo sozinho, ele está apenas dando a cara dele para bater, porque todos ali estão por trás, né? Inclusive na dobradinha de dar uma decisão, dar uma outra, ele não age isoladamente. Eu acho que é uma burrice interpretar isso, que ele age sozinho. Muito pelo contrário. Chamou de burro. Então. Ele age de forma coordenada com seus pares, né? Mas eu também não acho que ele poderia fazer não poderia fazer o inverso. Ou seja, se o Bolsonaro tivesse capacidade de fazer o que ele se propôs a fazer no seu discurso lá atrás, pré-2018, ou seja, de promover a desnazificação das instituições, o Moraes, que era mesmo, pode ter o histórico que for de, sei lá, PCC, não sei, dizem, né? Mas o fato é que ele estaria ajudando o Bolsonaro a perseguir o PT, para fazer o contrário, para botar... Ele é um sujeito... PT que ele chamava ele de bandido, de tudo que você imaginar que não presta, durante anos e anos. Inclusive, ele foi indicado pelo golpista, segundo o PT, né? Com o nome do cara, do Temer. Isso. O histórico crime... dele todo era de Tucano esculhambando o PT. E o crime categórico que o STF cometeu contra a segurança nacional, que é afastamento de presidente de poder, no caso lá do Cunha, ele não foi partícipe, que ele entrou depois do afastamento do Cunha, não é isso? O Cunha, que foi responsável pelo impeachment de Dilma, foi imediatamente depois afastado de maneira ilegal, sem autorização da Casa Legislativa. Não aconteceu isso ou não? Só isso aí já dava para ter afastado todo mundo e deixado Alexandre de Moraes lá. Só que, como a gente conversou aqui, a primeira lição da primeira aula do curso de ação política do Olavo é que mais importante que as convicções são os compromissos. Se a natureza execra o vácuo, não é isso? Não existe vácuo de poder. Se você não ocupar, alguém vai ocupar, não é isso? O Bolsonaro não quis se aliar com um cara que tinha interesse e condições de dar testa ao PT, o PT se aliou, não é isso? Ele quis ir lá beber vinho e beijar o rosto de Toffoli de noite na casa dele. Não teve isso ou não? Teve. Então, aniversário do Toffoli. Pois é. Agora... E aí indicou dois caras, Cássio, e por isso que o Alan ficou nervoso lá, metendo o dedo do seu homem. Dois caras que nunca passaram num concurso de magistratura, não é isso? E intimamente, múltiplas vezes, indicados pelo PT. Mendonça e Cássio. Foi isso que Bolsonaro... Bolsonaro não indicou ninguém em nenhum tribunal. Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. Que não fosse intimamente ligado ao PT. Renato, ele indicou... Se eu não me engano, eu tenho um número aí, 100 e poucos juízes federais, TRF das regiões, né? Todos ligados ao PT, intimamente. Todos. É isso. Você quer fazer alguma coisa, você quer fazer oposição real, você não precisa cometer crime nenhum, não precisa ir na porta do STF soltar fogos, não. Não precisa postar nada, não precisa ser preso. A sua oposição real é o que você faz com o seu dinheiro. Desinvista, é comprar Bitcoin em autocustódia. É a única coisa hoje que você pode fazer. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, em algum momento, quando tiver anos de hiperinflação, os donos da fazenda vão sentir dor. E aí os caras vão querer desnazificação, eles vão querer privatização, eles vão querer austeridade. Só que até lá, quem ficar sentado, quem colocar a sua poupança
física e financeira no colo dos políticos, não vai ter mais nada. A classe média vai ter sido destruída até que exista uma eleição real, que uma oposição real possa chegar ao poder nesse país. Se você esperar por isso com ativos no Brasil, a sua família, todo o seu legado de todos os ancestrais será destruído. Se você não quiser que isso aconteça, Bitcoin autocustódia é uma quantidade relevante do seu asset. Essa é a única oposição não violenta.